O Grêmio precisa definitivamente parar de ser o time do quase. Diante do Bahia, o Tricolor teve o resultado nas mãos. Mesmo que estrategicamente o jogo não tenha sido pensado da melhor forma possível pelo técnico Luiz Castro. E mesmo assim, o Grêmio deixou de vencer. E só não perdeu porque parece que faltou tempo. Depois da vinheta, a gente fala sobre um Grêmio, um Bahia. Um ponto importante, mas aquele sentimento de frustração de um time que parece que não sabe vencer. Depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre esse um Grêmio, um Bahia fora de casa. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Olha só, primeiro ponto, tá? O ponto conquistado fora de casa ele é muito importante para o Grêmio. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Acho que a gente precisa valorizar um time que está brigando contra o rebaixamento e essa é a realidade do Grêmio. Pontuar contra o Bahia fora de casa pode ser considerado importante. Um Bahia em crise e um Bahia que parece fazer de tudo para o adversário se sentir à vontade jogando dentro do seu estádio. E o Grêmio fez um jogo que, na minha avaliação, ele foi mal pensado, mal projetado. O Grêmio deu mais força para o duelo contra o Confiança, que estava resolvido nos últimos dias, do que para esse jogo contra o Bahia. Começar um duelo contra os baianos, sem o Amuso e sem o Mac, para mim é dizer que está abrindo mão desse resultado. Amuso e Mac hoje são as principais peças de ataque que o Grêmio tem. São os jogadores mais perigosos e mais criativos que o Grêmio tem. E ainda assim, o Luiz Castro abriu mão deles no início do confronto. Isso é significativo. O exame de secar, não tinham condições, então que não tivessem jogado contra a equipe do Confiança, que não tivessem começado aquele duelo. É preciso ter mais explicações. É claro que estrategicamente, eu discordo da dupla Léo Pérez e Noriega, mas eu consigo entender. Ele foi para um jogo fora de casa contra um adversário que vive uma fase ruim, mas ele não queria comprometer o seu meio-campo. Apostou ali num jogo mais duro, mais físico, mais marcador. Então, aqui eu não vou concentrar minha crítica. Eu vou concentrar no espírito de um time que parece não saber mais vencer fora de casa. O Grêmio consegue abrir o placar no oportunismo de uma bola parada, em um jogo que se desenhava muito mais para o Bahia do que para o Grêmio. Importante dizermos que, defensivamente, o Grêmio foi bem até fazer o gol. O Grêmio no primeiro tempo se comportou muito bem defensivamente, com o Everton fazendo muito parte disso. A fase do Everton é extraordinária. Que bom que o Everton foi contratado. Se não fosse o Everton, o Grêmio estaria afundado na zona do rebaixamento, como candidataço ao rebaixamento. Se fosse o Thiago Volpi no gol, eu não tenho dúvida que isso aconteceria, ou qualquer outro goleiro. O Everton é uma peça central dessa campanha de busca pelo salvamento que o Tricolor tem, tá? O melhor jogador gremista em campo, mais uma vez, diga-se de passagem. Mas defensivamente as coisas estavam acontecendo e quando a defesa não dava conta do recado, o Everton ia lá e conseguia segurar as pontas. O Grêmio acha um gol numa cobrança de escanteio, numa bola parada, na qualidade do Vieri da antecipação. Porra, pressão total no Bahia. Os caras já estavam putos com o Bahia lá. O negócio era só uma questão de tempo e deixar o relógio parar. O Grêmio deixa o Bahia aparecer. O Grêmio deixa o Bahia ter volume. O Grêmio deixa o Bahia jogar de uma forma que não jogava antes do gol ser marcado. O Bahia, que precisava estar pressionado, começou a ter mais liberdade para atacar. E não era atacar na pressão, não. Se via o Bahia tendo dinâmica, se aproximando daquele gol, construindo aquele empate, que sai numa falha do Wagner Leonardo, que não corta uma bola que está no pé dele, numa falha individual. É muito sobre isso, é sobre esse sentimento de um time que se acadela no momento em que precisa firmar o pé. É um empate cedido, dado, e que se tivesse mais alguns minutos, parecia que o Grêmio cederia uma virada, sendo que estava ganhando o jogo há pouco tempo. Eu volto a dizer, o Grêmio é uma equipe que precisa comemorar esse ponto fora de casa. Eu não estou aqui fazendo terra arrasada, o Grêmio pontuou fora de casa, e para esse contexto atual, infelizmente, que o Grêmio atravessa, esse ponto ele vai ser bastante importante. Mas eu estou tentando fazer uma projeção de um time que precisa melhorar, de um time que precisa se autoafirmar, se autoprovar. Restam 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo, contra Santos e contra Corinthians. 2 jogos na Arena. E é difícil a gente ter a certeza de que o Grêmio vencerá esses 2 confrontos, porque o Grêmio ele é um time que oscila demais.
que no momento de firmar o pé, por vezes amolece, que falha em momentos derradeiros, de um trabalho que é tão rígido quanto um pudim. Eu não sou a favor da demissão e eu falo isso todo jogo. Só que eu sou a favor de algum tipo de choque, de algum tipo de intervenção e principalmente eu sou a favor de uma afirmação desse trabalho, de uma melhor escolha por parte da comissão técnica das estratégias e daquilo que o Grêmio precisa ter pela frente. O jogo contra o Confiança não era prioridade, ele foi tratado dessa forma. Talvez pelo resultado negativo diante do Flamengo, a necessidade de uma afirmação, ok, mas então faça um sacrifício. E o Grêmio não fez sacrifício nenhum. O Grêmio tirou os 2 melhores jogadores do ataque hoje, os 2 mais criativos do duelo contra o Bahia. Colocando-os no segundo tempo, é verdade, mas abrindo mão na primeira etapa. Eu, particularmente, saio daqui decepcionado com as escolhas do Castro. Mas, pontuou. Poderia ter vencido. E é verdade que também poderia ter perdido. Eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Vocês sabem que eu leio todo mundo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.